Olá, meus alunos! Que bom estar com vocês novamente. Esse é o último vídeo desse módulo e vocês chegaram comigo até aqui. Meu muito obrigado pela persistência, pela vontade de aprender de vocês. Espero que esteja sendo bastante proveitoso, com bastante conhecimento e para não deixar cair o nível, eu vou estar aqui completando uma coisa que eu vi que é importante e que não foi falado no vídeo passado sobre sinais vitais, especialmente em falando-se de aferição de pressão. E o que seria isso, professor? É que a aferição de pressão tem algumas coisas que nós precisamos se atentar. Tem dois tipos de doenças que nós precisamos tomar cuidado na hora de aferir a pressão do paciente. Nós sempre temos que perguntar para o paciente se ele é renal crônico, se ele tem problema do rins e se ele faz hemodiálise como renal crônico. E se esse paciente ele fez mastectomia, retirada da mama. São esses dois casos, paciente renal crônico e paciente que fez mastectomia, que recebe o nome de paciente mastectomizado. Se ele fez mastectomia ou se ele faz hemodiálise, por ser renal crônico, ele não pode aferir pressão no braço que ele fez a cirurgia. Vamos dar um exemplo. Se o paciente ele é renal crônico e ele instalou a fístula arterovenosa, que é uma fístula onde conecta a agulha para fazer hemodiálise no braço direito, esse braço direito que tem a fístula não pode ser aferido pressão ali. Se você aferir pressão no braço que o paciente tem a fístula, corre o risco do paciente perder a fístula, ter que colocar um catéter de urgência no pescoço, ficar aguardando cirurgia para colocar outra fístula e ver se essa fístula vai pegar. Se ela não pegar, vai ter que fazer o procedimento de novo. Isso pode ser recorrente, pode ser um grande transtorno, levando o paciente até a óbito se não for feito com urgência e o resultado não for satisfatório. Isso tudo é uma aferição de pressão. Então tome cuidado na hora de aferir essa pressão. Outro ponto importante é quando o paciente ele é um paciente oncológico, teve câncer de mama e precisou retirar a mama. Essa retirada pode ser total, parcial, não importa. Fez cirurgia de mama, por exemplo, o paciente retirou a mama direita. Nesse braço direito não pode ser aferido a pressão. Da mesma forma, o paciente que retirou a mama, você não pode aferir pressão, ele não pode receber injeção ali, ele não pode tirar sangue ali naquele braço, não pode fazer mais nada naquele braço. Então você só pode usar o outro braço. Ah, professor, e se o paciente retirou as duas mamas? Aí você afere a pressão na perna do paciente, que eu vou estar mostrando para vocês no vídeo prático, que eu vou estar demonstrando a prática da aferição de pressão, beleza? Então esses eram os detalhes que vocês deveriam saber. Paciente renal crônico que faz hemodiálise, que tem a fístula arterovenosa, não pode aferir pressão no braço que tem essa fístula. Paciente que tinha câncer de mama, que fez a mastectomia, que é a retirada da mama, que é um paciente mastectomizado, não pode aferir pressão no braço do lado da mama que foi retirada. Se retirou da mama direita, não afere pressão do lado direito. Se retirou a mama esquerda, não afere pressão do lado esquerdo. Ok? Então vamos continuar. Nessa aula nós iremos falar bem rapidamente sobre o processo de envelhecimento e algumas características que esse processo de envelhecimento ocasiona no ser humano. Que a gente precisa, que precisamos saber sobre esse processo de envelhecimento? Primeiro que, segundo o Estatuto do Idoso, segundo a Agência Nacional de Saúde, idoso aqui no Brasil é qualquer pessoa que complete 60 anos. Ou seja, completou 60 anos, você é um idoso querendo ou não. Eu já estou chegando lá, mas eu já quero chegar, que eu gosto muito de ser velho. O professor de vocês é bem velho, idoso, já tem até 2, 3 fiozinhos de cabelo branco na cabeça, que eu tô tão feliz com esses fios brancos, vocês não têm noção, é muito bom ser velho. Brincadeiras à parte, então com 60 anos a gente precisa saber que é um paciente idoso.
Vamos falar o seguinte, esse paciente fez 60 anos e durante muito tempo, muitos anos, esse paciente sofria muito. Ele sofria demais. Ele era abandonado, ele era rejeitado, ele era considerado como um peso morto, ele não tinha direitos, ninguém zelava por esse idoso, as pessoas maltratavam o idoso e não tinha punição para quem fizesse isso, para quem desrespeitasse o idoso era agredido fisicamente, verbalmente e nada acontecia com os infratores. Pensando nisso, foi desenvolvido, foi pensado, discutido uma lei que ficou conhecida como Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso, ele não surgiu para dar direitos para os idosos especificamente. Ele surgiu mais com a ideia de punir os infratores que cometiam alguns tipos de crimes, alguns não, muitos crimes contra os idosos. Que até então qualquer crime que era feito com o idoso não tinha uma lei específica, não tinha uma punição específica para essas pessoas, o que gerava uma sensação de impunidade e aumentava assim os casos de contravenções contra os idosos. Então o estatuto veio mais para punir os infratores do que para garantir direitos aos idosos. O objetivo principal dele é punir. Com a punição, os direitos são mais resguardados, ok? Então vamos lá. Vamos falar primeiro dos direitos. A primeira coisa que os idosos têm direito é que a pessoa, a partir dos 60 anos, ela deve sim ser acompanhada em exames, consultas, internações. Ela tem sim direito a um acompanhante maior de idade para estar junto com ela. E caso ela seja obrigada a ficar internada no hospital, tem que ter um acompanhamento 24 horas por alguém da família ou alguém contratado pela família. Então você, cuidador, tem um campo vasto, enorme para acompanhar e cuidar de pessoas acima dos 60 anos. Ok? Outro direito que eles resguardaram é o direito prioritário, atendimento prioritário, vários atendimentos especializados na área, como criação de centros de referências, onde as prefeituras vão dar treinamento, vão dar esporte, lazer, curso para esses idosos, que chamam de centro de vivências. Vai ter vários outros direitos que o Estatuto vai estar prevendo e eu vou deixar o Estatuto para vocês, vou estar enviando para a Dulce mandar para vocês terem acesso a esse material e saber todos os direitos que o idoso tem. Mas que refere a nós, cuidadores, os direitos do idoso é acompanhamento após 60 anos, direito a lazer, esporte, educação, segurança, ir e vir, tomar suas decisões. Isso são direitos que são assegurados pelo Estatuto do Idoso e que nós temos dever e a obrigação de resguardar o nosso paciente desses direitos, ou seja, fazer com que seja cumprido tudo que o nosso idoso precisa. Outra coisa que a gente precisa saber como cuidador é que o Estatuto prevê pena para pessoas que desrespeitem esse Estatuto. O que nós podemos tirar para a gente cuidador, os pontos mais importantes que eu posso falar para vocês aqui, vocês vão ver mais lendo o Estatuto, é que pessoas que cometam não só agressões físicas, mas agressão moral, agressão intelectual, isso são considerados crimes. E se você gritar com seu idoso, brigar com seu idoso, falar rispidamente com ele, ameaçá-lo, fazer ele ter medo de você por você ser mais forte, por você ter mais disposição do que ele, ou você falar palavras que rebaixem o seu idoso, que acabe com o lado psicológico, o lado sentimental dele, isso é crime, prevê pena pelo Estatuto do Idoso, que pode variar de 3 a 5 anos, e como vocês estão fazendo o curso e daqui uns dias vocês vão estar formados, serão cuidadores, essa pena é acrescida de 1/3. Aumenta 1/3 na pena que vocês sofrerão caso aconteça alguma coisa com o seu idoso. Outra coisa que você precisa saber é que agressão física, muitas das vezes você acha que é só bater no idoso. Só que a agressão física é tudo aquilo que gera lesão nesse seu paciente.
Por exemplo, seu paciente fez xixi ou fez cocô e você viu que ele fez xixi e fez cocô, só que você está com preguiça de ir lá limpar ou você está fazendo alguma coisa do seu interesse e você fala, ah não, depois eu vou lá. Passa 1 hora, passa 2 horas, 3 horas, 4 horas depois já começou a surgir assadura no paciente. Essa assadura é uma agressão física e encaixa-se como agressão física de 3 a 5 anos de detenção, porque você não trocou o paciente e ele ficou exposto a um agente corrosivo que poderia levar à lesão. Se o familiar vê que o paciente está sujo e você não limpou, por mais que não esteja surgindo a assadura ainda, ele pode te processar por maus tratos, pois aquela exposição àquela substância, xixi ou cocô, poderia abrir uma ferida, uma assadura, mas não abriu, mas poderia. Só o ato de poderia, você está expondo o seu paciente a risco. É como se estivesse brincando de roleta russa. Não tem aquela brincadeira que uma brincadeira sem graça que algumas pessoas fazem? Coloca uma bala dentro do revólver, roda o revólver lá e coloca e dá um tiro na cabeça para ver se atira, quem acerta. É uma brincadeira muito sem graça. Mas é a mesma coisa que você está fazendo. Da mesma forma que não deu assadura, poderia dar assadura e na próxima vez a assadura pode aparecer. E essa assadura pode levar a lesões sérias, bem sérias, que depois a gente vai estar estudando, que vai receber um nome específico que se chama úlcera de pressão, ok? Então vamos lá. Outro ponto importante que a gente precisa saber. Aqueles pacientes que os familiares colocam lá, ah, meu paciente, eu tenho vergonha do meu paciente, que ele está muito debilitado, eu vou deixar ele escondido dentro do quarto, não vou tirar ele para fora, não vou levar ele para passear. Isso se chama cárcere privado. Você está privando o paciente de ter uma vida diária, um convívio em sociedade. Isso é crime e é previsto no Estatuto do Idoso. Aí você tem que conversar com o familiar, expor para ele a necessidade do paciente sair, de conversar, de se locomover, de ter interação social, ok? Isso que o Estatuto do Idoso prevê. E esses idosos, isso tudo é os direitos que estão resguardados nesse Estatuto. E agora um ponto importante, agora a gente já sabe um pouco sobre o Estatuto do Idoso, que ele veio para punir, veio também para garantir direitos aos idosos, a gente sabe que o idoso é aquela pessoa acima de 60 anos. Agora, o que acontece com a gente quando a gente está envelhecendo? Um ponto importante que eu pergunto para vocês, respondam para mim o seguinte, quando começa o processo de envelhecimento no ser humano? Veja bem, quando começa o processo de envelhecimento no ser humano? Responde aí para mim, dá uma pausa no vídeo, pensa e me responde. Isso, muito bem. Para quem respondeu na fecundação do óvulo, lá dentro da barriga da mamãe, acertou. Porque quando o óvulo é fecundado, milhões de células começam a surgir e algumas células, milhões de células começam a morrer. E isso acontece durante todo o desenvolvimento da nossa vida. E todas as vezes que uma célula morre e outra nasce, isso é o processo de envelhecimento. É o processo de maturação do nosso corpo. Então é de bom a gente pensar que esse é um processo que é irreversível. Todos nós iremos envelhecer, não tem jeito. Então temos que nos acostumar com ele. Agora eu falo algumas coisas para vocês prestarem atenção. 3 exemplos em básico. Quem é mais ou menos da minha idade, ou um pouquinho mais, sabe que as crianças antigamente, elas nasciam, vocês pasmem-se. Não sei se você vai acreditar, mas pode acreditar em mim. Elas nasciam com o olho fechado. Você acredita nisso? As crianças nasciam com o olho fechado. E as mães, pior, as mães deixavam as crianças 7 dias no escuro. Olha que absurdo. E você não vai acreditar ainda. A criança tinha vez que levava 1 ano para engatinhar. Ou começar a andar com 1 ano e depois de 1 ano que começava a desenvolver mais. Algumas crianças começavam a falar com 2 anos. Olha aqui como que era. Nossa, as crianças eram muito atrasadas. Muito atrasadas. Que as crianças de hoje em dia, os bebês de hoje em dia, já nascem quase mexendo no celular. Sabendo navegar na internet.
Há poucos dias atrás, um bebê foi retirado da maternidade. Na hora que o bebê nasceu, o médico colocou em cima de uma bancadinha, o bebê começou a querer andar. Tem bebê que nasce com dente. Antigamente, dente nascia quase 1 ano de idade ou mais. Já nasce com dente. Tem um bebê nesses dias que nasceu conversando com o médico. O médico falava com ele, ele balbuciava com o médico. Falava com o médico. As crianças antigamente não faziam isso, só chorava. Isso significa o quê? Que o envelhecimento está sendo mais rápido. Se o desenvolvimento está sendo mais precoce, o envelhecimento também está sendo. Outro exemplo, vocês acreditam que as meninas menstruavam, entravam na puberdade com quase 20 anos? Hoje em dia elas entram com quase 10? Reduziu 10 anos. É uma coisa de louco, mas o envelhecimento está sendo cada vez mais rápido, mais cedo. Isso quer dizer que pessoas com 40, 50 anos já estão sentindo os sintomas que era para sentir com 60 anos. Isso é o processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento, principalmente precoce, é provocado pela essa agitação, essa correria, esse estresse, esse sistema globalizado que nós estamos vivendo. Esse processo está trazendo alguns sintomas, características que era para vir mais tarde, estão vindo mais cedo. O primeiro deles é a perda de memória. As pessoas tendem a esquecer mais coisas, a ter mais dificuldade de aprendizado, a pegar mais coisas. E esse processo de perda de memória a gente chama assim, a capacidade da pessoa não conseguir se concentrar, não conseguir aprender direito as coisas. E esquecer coisas do presente, lembrar do passado, não conseguir processar se uma coisa é certa ou errada, não ter mais a noção de valores, de princípios, a gente chama isso de demência. E uma das principais demências, duas das principais demências que nós vamos falar aqui é Alzheimer e Parkinson. São duas demências. Ou seja, e quais são as características do envelhecimento no idoso? A primeira é que ele vai andar mais devagar, porque ele perde a força da musculatura. Isso faz com que ele ande devagar. Ele perde a flexibilidade das articulações, vai ficar mais rígido as articulações. Isso vai fazer ele andar mais devagar. Ele vai perder a capacidade de falar com autoridade, com força. Ele vai falar mais pausadamente, com mais soprosidade, que as que menos força. Vai falar, meu velhinho, vai ficar fraco, 99 anos. Vai ficar assim. E não pode rir não, que você vai ficar assim também. Eu também. A gente vai ficar velho. Outra coisa que acontece, o organismo da gente começa a ficar mais lento. Você começa a fazer menos digestão, demora mais ir ao banheiro para fazer cocô, precisa de medicação, precisa de supositório para poder ajudar a fazer cocô. Sente menos fome, a boca começa a perder a sensibilidade das papilas gustativas da língua, que sente sabor, e passa a sentir somente gosto de amargo. Você vai querer comer menos, beber menos água, porque a água é ruim, a comida é ruim. Você vai sentir várias dores no corpo. Ou seja, não é algo agradável, vai perder a visão, vai perdendo gradativamente a visão, vai tendo problemas respiratórios, problemas cardíacos, e vai vindo uma sequência uma avalanche de problemas com o passar dos anos e com o envelhecimento. Então, envelhecer não é algo legal. Não é algo legal. É algo muito sofrido. E é feliz aquele que envelhece e tem uma velhice saudável. Ele vai ter uma velhice saudável, você vai ter essa velhice saudável se você fizer aquilo que nós falamos lá sobre os cuidados com o cuidador. Você ter bons hábitos. Então, vamos lá. Essa perda da sensibilidade na boca, que é um ponto importante para a gente, faz com que o idoso sinta menos sede, porque ele vai querer, além de sentir menos sede, a água vai ficar amarga e não vai querer beber água. Então, a gente vai estar falando mais sobre isso lá na aula de nutrição, que a gente vai aprender nutrição também, e vamos aprender como tratar o paciente quando ele tem esses problemas. Outra coisa que aparece no paciente com o passar dos anos é outra coisa relacionada à alimentação, que a gente chama de disfagia, que é a dificuldade em engolir os alimentos.
A gente vai ver na aula de nutrição também como melhorar, como diminuir os sintomas da disfagia, que uma vez que a disfagia aparece, fica para o resto da vida com a pessoa, ok? Então, o processo de envelhecimento que eu precisava falar para vocês é isso, que é um processo que inicia lá no início, na formação embrionária do ser humano, vai passando no decorrer dos anos, que está vindo cada vez mais cedo, que vai trazendo problemas, desde problemas respiratórios, cardíaco, endócrino, coronariano, respiratório, vai trazendo problemas locomotores, músculo esquelético, vai trazendo problemas cognitivos, que são demências, vai aparecendo muitos sintomas. Então, o seu paciente ele já é acometido de vários tipos de sintomas e doenças decorrentes da idade dele. Então, ele precisa da sua atenção, precisa da sua humanização, da forma com que você trate ele com carinho, para que ele passe por esse momento difícil da vida dele com mais felicidade, com mais dignidade. Então, o processo de envelhecimento foi isso. Então, vamos entrar nas nossas demências. As demências nada mais é que a perda da capacidade de concentração, a perda da distinção entre o que é bom e o que é mal, a perda da sensação de perigo e que não é perigo. Isso é sintomas da demência. E as demências mais conhecidas são Alzheimer e Parkinson. Vamos começar falando sobre o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença caracterizada pela morte dos neurônios que acontece em todo o cérebro do paciente. Não tem um ponto específico. Ele vai ocorrer em qualquer parte do cérebro, algumas células vão morrendo. E é sabido que as únicas células que a gente nasce com elas e morre com elas são os nossos neurônios, ou seja, as estruturas formadoras do nosso cérebro. E uma vez que elas morrem, não tem como restituir. Elas morreram, não vai nascer uma nova célula ali naquele local, igual qualquer outra parte do nosso corpo. Então é muito grave o Alzheimer, ele vai matando as células. Cada vez que o Alzheimer vai destruindo as células, o nosso corpo, a nossa mente vai regredindo. Ele vai regredindo e vai lembrando somente de coisas passadas. Eu acho o Alzheimer uma das doenças mais bonitas que tem. Professor, você é louco achar Alzheimer bonito? Sim, o que me deixa encantado pelo Alzheimer é a única doença em que o paciente não sabe que ele está doente. Ele não sofre por saber que ele está doente. Para ele está normal, ele não vê nenhuma normalidade nele. Você está vendo, você está sofrendo, mas você pode ter certeza que o seu paciente não está sofrendo, pois para ele está normal. Ele está jovem, está saudável, ele é uma criança, ele vai regredindo e não percebe que ele está desse jeito. As outras doenças, tipo câncer, você vê que você está definhando, você vê que você está dando trabalho, você sente toda aquela dor sua e dos seus familiares. Agora o Alzheimer não, ele não vê nem a dele nem dos familiares. Por isso que eu acho que é bem interessante. Alzheimer é uma doença que a gente precisa falar que ela acomete mais pessoas do sexo feminino. É uma doença mais voltada para as mulheres. Não fique preocupada, meninas, que se tem um Alzheimer para as mulheres, a gente tem o Parkinson para quem? Para quem? Para quem? Para os homens. Não fica que Deus fez tão perfeito que equilibrou uma doença para a mulher e uma doença para os homens. Então, relativamente tranquilo. Então vamos falar lá. Ele é caracterizado pela perca da memória. Vai morrendo, então você vai perdendo a memória. Depois que começa a manifestar os sintomas, a sobrevida, ou seja, o tempo de vida do paciente assim que ele manifesta os sintomas mais graves do Alzheimer, é de 8 anos. Em média, 8 anos depois do sintoma mais grave surgir, eles acabam morrendo. Porque eles vão regredindo, cada vez que ele vai regredindo, significa que tem menos parte do cérebro dele funcionando viva. E ele vai regredindo a ponto de esquecer como que come, como que se veste, como que toma banho, esquecer de como se mexer, até que chega um ponto que ele fica totalmente atrofiado, paradinho em cima da cama. Ele vai regredindo tanto que ele vai terminar na posição fetal, todo encolhidinho. E isso é algo comum de acontecer com o paciente com Alzheimer. Alguns morrem antes de chegar neste ponto. Outra coisa interessante desse paciente é a forma de cuidado, pois
Vamos colocar que ele mora numa determinada casa hoje, é uma mulher que já é casada, teve filhos, porém, quando ela vai regredindo, ela vai regredir, cada vez que ela regride, ela vai lembrar das coisas que ela tinha vivido. Vamos dar um exemplo clássico aqui. Vamos supor que hoje é 2010. 2010. Hoje é 2010, a gente está aqui, eu estou dando aula para vocês aqui e eu comecei a apresentar Alzheimer. O que acontece comigo? Quando eu for dormir e acordar amanhã, o meu amanhã já não é 2010, é 2009. Automaticamente, o ano de 2009 para 2010, para mim, nunca existiu. Eu nunca fui professor de vocês. Eu nunca soube que vocês existiam. Aí eu vou dormir de novo, quando eu acordo em 2008. Eu só vou lembrar das coisas que aconteceram em 2008. 2009 nem chegou ainda. Eu não sei de nada, não vi ninguém, não conheço ninguém. Se alguém chegar para mim e falar, eu te conheço, a gente está estudando junto, estamos fazendo aquele curso agora, lembra? E o professor, não faço a mínima ideia que eu não estou fazendo curso nenhum. Eu lembro de 2008. Em 2008 eu estava trabalhando em outro local. Eu estou trabalhando em tal local. Não estou trabalhando lá dando aula para você. Aí assim vai regredindo, até que chega um ponto que ela não vai lembrar do marido dela, não vai lembrar dos filhos dela, não vai lembrar da casa que ela está morando agora. Ela vai lembrar da casa que ela morava com os pais. Cada vez que vai regredindo, ela só vai lembrando coisas do passado. E se ela lembra que a casa dela é aquela casa que ela vivia quando criança, e essa ela não reconhece, é lógico que ela vai querer fugir dali. Ela vai achar que ela está sendo presa em cárcere privado, ela vai querer fugir. Então, o paciente com Alzheimer, eles vão querer fugir o tempo inteiro da casa. Não porque eles querem fugir, mas porque eles não reconhecem ali como a casa deles. Eles não te reconhecem como filho, como cuidador, eles te reconhecem como estranho. Eles querem as pessoas que ele conhece. Ele conhece o quê? Quando ele tinha 14 anos, ele conhecia os adultos. Ele vai começar a chamar por tio dele. Você sabe que o tio já morreu. Se ele já é um idoso, o tio dele, que era mais velho, já morreu. Vai chamar pelo avô, pelo bisavô. Ele só vai querer pessoas antigas que faziam parte daquela faixa etária que ele está. Tem um estudo que demonstra uma família que ficou pesquisando. Cada vez que o familiar era um homem, cada vez que o familiar chamava alguém e esse alguém, eles ficavam procurando. Essa pessoa entrou na vida do meu pai em que época? Aí sabia em que ano ele estava. Por exemplo, em 2005 eu conheci uma tal de Joana. Aí eu comecei hoje a falar só de Joana, que eu tô saindo com Joana. Aí se foram pesquisando, descobriram que, como Joana eu conheci em 2005, a minha mente está onde? Em 2005. De 2005 até 2021, não existe. Aí, de repente, eu começo a falar de um tal de Francisco que está estudando comigo, eu tenho que fazer trabalho com o Francisco, só que esse Francisco estudou comigo em 1997. Ou seja, você consegue saber em qual ano que o seu paciente está. Qual foi a regressão que ele fez. E isso vai refletir também na idade dele. E como que ele vai estar se comportando. Quantos anos ele tinha nessa época? Nessa época, ele estava com 17 anos, em 97. Então ele vai querer se portar como um garoto de 17 anos. Isso é normal. Outra característica do paciente com Alzheimer é que às vezes ele pode ficar agressivo, estressado. E uma coisa que estressa muito eles é você querer trazer ele para o presente. Quando ele esquece as coisas, não lembra mais de você, não adianta você falar que eu sou seu filho, eu sou isso, eu sou seu cuidador, eu sou desse jeito, lembra? Não adianta, você só vai se cansar e estressar o paciente, pois para ele você nunca existiu. É a doença dele. Aquela parte que lembrava de você morreu, o cérebro que lembrava de você morreu, está morto. Então não tem como lembrar de você. O que está vivo é o que lembra do passado. E isso desgasta o paciente, ele fica irritado com você. Primeiro que ele não conhece de você, vai achar que você é um chato enchendo a paciência dele. Então tenha paciência, não deixa a chave de casa, não deixa utensílios que possa causar ferimento no idoso próximos a ele, não deixa ele ter acesso à cozinha,
que eles tentam, principalmente as mulheres, tentam acender fogo, fazer comida, fazer as coisas, só que eles são pior do que crianças, eles vão se queimar, vão se prejudicar, vão se machucar. Então tome cuidado com isso, deixe a porta da casa sempre fechada para o paciente não sair para fora. Se você quiser levar ele no quintal, leve, fique junto com ele que ele vai querer fugir. Se for do sexo masculino, ele chega a pular o muro. Há pouco tempo, aqui perto da minha cidade, aqui perto de onde eu moro, tem uma cidade chamada Vila Velha, que o paciente, uma senhora com Alzheimer, se jogou do segundo andar querendo fugir de casa. Aí, ou seja, é um perigo para esses idosos. Outra doença muito parecida com Alzheimer é o Parkinson. Só que o Parkinson acontece mais com homens. Enquanto o Alzheimer, a morte é geral, generalizada pelo cérebro, não tem uma região específica, o Parkinson tem. O Parkinson vai no núcleo do cérebro, lá no hipotálamo, que vai começar a morrer uma região lá. Aí, ou seja, só uma região específica que vai morrer. Essa região específica pode dificultar a transmissão de impulsos elétricos que vão dizer para o seu cérebro alguma coisa que você faz, fazer você se lembrar de algum detalhe. Só que você vai ter momentos, lapsos de esquecimento, e de repente você volta. Esses lapsos que você esquece as coisas, que o paciente esquece as coisas, pode ser de um dia, de algumas horas, de uma semana, um mês, um ano, e depois ele volta e lembra de novo. Depois esquece outra vez. Só que essa região que é afetada, ela controla a nossa parte muscular, parte músculo-esquelético. Como está morrendo, você começa a não ter controle mais do seu corpo. Então a pessoa começa a ter espasmo. Espasmos são aquelas tremidas que a pessoa fica dando. Eu tenho um amigo que ele é novo, ele está com 32 anos, só que ele já tem Parkinson. Ele está conversando com você, ele fica. Ele está aqui falando e fica dando um espasmo na cabeça dele. Toda hora ele faz isso, com 32 anos. Esses são os espasmos do Parkinson, mas quando toma-se medicamento para o tratamento do Parkinson, a pessoa reduz bastante esses espasmos. O que você precisa fazer? Tranquilizar o paciente, auxiliá-lo nas suas atividades, pois ele vai ficar tremendo até o ato de comer, ele não vai conseguir, ele vai colocar a comida numa colher que seja, na hora que você vai levar na boca, a comida já caiu toda porque a mão dele está tremendo. Ele vai beber água, ele derruba a água toda, ele fica muito nervoso com isso. Ele não consegue mais fazer as suas atividades. Ele vai pentear o cabelo, ele bagunça mais o cabelo do que penteia, porque a mão dele está tremendo. Ele quer escovar o dente, a mão dele fica tremendo e suja a boca todinha e não escova o dente direito, isso prejudica muito ele. E uma coisa importante, tanto para o paciente com Alzheimer quanto para o paciente com Parkinson, é dar autonomia para ele se sentir que ele está fazendo as coisas por si mesmo, ou seja, deixar ele realizar suas atividades e só fazer por ele quando ele realmente não conseguir fazer por si próprio. Ok? Então esse nós temos o Alzheimer, temos o Parkinson. No decorrer do curso, quando a gente for falando dos tratamentos, dos procedimentos, a gente vai estar entrando novamente Alzheimer e Parkinson para poder dar alguns outros detalhes. Com relação ao Alzheimer, eu vou deixar numa atividade um link de uma página no YouTube de um rapaz que cuidava da avó dele com Alzheimer, para vocês verem como que é o dia a dia do paciente com Alzheimer. É bem interessante, é um rapaz de Brasília que cuidava muito bem da sua avó, pena que ela faleceu, e ela tinha Alzheimer, e ela era muito querida por todos. Então vocês vão estar tendo acesso a esse material, e agora a gente vai fechar a nossa aula falando do ponto mais importante, que é humanização. A humanização nada mais vou ler o que eu escrevi aqui, é saber dialogar, reconhecer as limitações do outro, respeitar os posicionamentos e evitar situações constrangedoras. São algumas formas de melhorar o relacionamento interpessoal. Ou seja, você olhar para outra pessoa como um ser humano, por ser um ser humano que exige e deve ser tratada com respeito. Ou seja, com o seu paciente, trazendo para o dia a dia do cuidador, é você conversar com o seu paciente, é você demonstrar carinho para ele, é você orientar o seu paciente antes de fazer qualquer procedimento, é você só tocar no corpo do seu paciente com a autorização dele, é você não expor o seu paciente, a intimidade do seu paciente a terceiros na hora de dar banho, fazer higiene, nem a terceiro, nem a seus familiares.
É você garantir os direitos do seu paciente, é você respeitar os direitos do seu paciente, é você exigir que respeite os direitos do seu paciente, é você cuidar dele, realmente cuidar dele, não deixar ele como se fosse um saco, um peso morto lá no canto, que você só vai lá e mexe de tempos em tempos, mas que você fique ali do lado dele, converse com ele, interaja com ele, faça as atividades com ele durante todo o dia. Isso são pontos de humanização que vai te deixar mais feliz, mais profissional e um profissional mais desejado por todas as pessoas que estejam rodeando, te rodeando e vendo seu trabalho. Além de você ser o paciente achar você uma pessoa diferenciada e sentir saudade, falta de quando você não está com ele. Enfim, meus alunos, foi um prazer enorme estar com vocês aqui e essa foi os nossos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu aguardo vocês no próximo encontro, no módulo 2, e fiquem todos com o nosso Deus abençoando vocês, protegendo, e que esse momento difícil passe logo e todos vocês sigam a vida de vocês normal e que a gente se encontre, todos nós se encontremos novamente no próximo módulo. Fiquem na paz. Adeus. Abração do professor Renato.